Quando a gente chega na porção de Ahareimot, em geral, o tema que a gente aborda, por ser o mais central, é o da morte dos filhos de Arão, Nadav e Avihu. Mais especificamente, o tema sempre aparece por ser uma daquelas questões teológicas difíceis. Por quê? Porque eles foram mortos por Deus, o que geralmente implica que eles cometeram um pecado. Então a pergunta é, o que os dois fizeram para merecer a morte? Agora, veja que eu disse geralmente implica que cometeram um pecado, porque a discordância já começa aí. Tem comentaristas que dizem o contrário, eles não cometeram um pecado. Pelo contrário, eles chegaram num nível tão alto de santidade que eles morreram. Bom, eu vou trazer duas visões para a gente elaborar uma reflexão no vídeo. O Midrash, chamado Tanhuma, diz que Nadav e Avihu não eram exatamente inocentes. Segundo esse Midrash, que vamos lembrar é uma tradição oral, Nadav e Avihu cometeram 4 erros. Eles entraram no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar, no Yom Kippur, então eles não podiam entrar. Eles não usaram as roupas sacerdotais que precisavam usar no serviço do tabernáculo. Eles não tiveram filhos e eles não se casaram. Embora a Torá não cite por escrito nenhuma dessas causas como fator da morte, ela parece concordar com o Midrash quanto a dizer que Nadav e Avihu fizeram algo errado. Porque ao narrar a morte dos dois, ela diz que eles ofereceram um fogo estranho diante de Deus. Um fogo que ele não havia ordenado. Isso está em Levítico 10:1. Então, essa é uma opinião. A opinião oposta é dada, ou vem do rei Salomão, que coloca Nadav e Avihu na categoria de pessoas justas que sofrem injustamente. E essa é uma outra questão teológica clássica. Por que, às vezes, coisas ruins acontecem para pessoas boas? Nesse caso, por que a morte aconteceu para pessoas justas e dedicadas a Deus, como Nadav e Avihu? O rei Salomão era particularmente obcecado por essa questão, por assim dizer. No livro dele chamado Eclesiastes, ele trata várias vezes da questão e também sobre se o destino final dos ímpios e dos justos é o mesmo. Para quem já leu o livro, sabe da resposta. E para quem não leu, eu vou dar um spoiler. Ele diz que sim. Basicamente, o rei Salomão fala que não importa se você é bom ou mal durante sua vida. No fundo, dá tudo na mesma. Todo mundo vai para o mesmo lugar e vai receber as mesmas coisas. Sabe mais ou menos aquela frase que diz que não importa se você é um peão ou o rei, no final do jogo todas as peças voltam para a mesma caixa? Então assim, talvez não seja a visão de mundo mais consoladora, mas é como pensa o rei Salomão. Mas Salomão não só traz a opinião, ele cita casos e exemplos para provar o que ele acha. No mesmo livro de Eclesiastes, o rei Salomão aponta casos de injustiça na forma como as punições foram aplicadas para justos e ímpios ao longo da história. O famoso versículo 3 de Eclesiastes 9 diz algo mais ou menos assim. Salomão examinou todas as gerações, passadas e futuras, e viu que o que aconteceu para os ímpios também aconteceu para os justos. E aí ele fala, tudo o que aconteceu debaixo do sol é mal. Então Eclesiastes 9:3. Segundo o Midrash, aqui estão algumas das ironias que Salomão aponta. Tanto Moisés, que era justo, como os espiões, que pecaram, foram proibidos de entrar na terra de Israel. O rei Davi, que mais do que tudo queria se conectar com Deus e construir o templo, reinou por 40 anos. E Nabucodonosor, que não temia Deus em nada e destruiu o templo, reinou por 40 anos. Aí, o caso que nós estamos tratando. Os filhos de Arão, que eram sacerdotes e justos, pereceram com um fogo vindo de Deus. E o mesmo aconteceu com Korah e seus seguidores, que eram perversos e se rebelaram contra Moisés. Por fim, o último caso, o general romano Tito entrou no Santo dos Santos, de novo, onde apenas o sumo sacerdote tinha a permissão para entrar, no Yom Kippur, e saiu ileso, enquanto os filhos de Arão se aproximaram do altar e perderam a vida. Então, é por essas
ironias que o Salomão diz em Eclesiastes, agora 9:2, o mesmo destino aguarda os justos e os ímpios, os bons e os puros, né? Não, os bons e os maus, os puros e os impuros, aquele que sacrifica para Deus e aquele que não sacrifica. Eclesiastes 9:2. Então é uma visão de mundo aí bem pessimista, né, do Salomão. Obviamente Salomão também está dizendo e escrevendo tudo isso, pois ele também sentiu que foi punido injustamente. Os livros de Reis contam que em um momento da sua vida, Salomão começou a se afastar de Deus. E o Midrash, tentando entender qual foi a punição que ele recebeu, acaba concluindo que Salomão perdeu a sua famosa sabedoria, que ele tinha ganhado justamente de Deus. E agora aqui, talvez entre a parte mais interessante da lição. O Midrash Tanhuma, que eu mencionei, faz uma pausa e pergunta, mas espera lá, tudo isso que o Salomão está dizendo é verdade? Será que ele realmente foi punido injustamente? E no caso do Nadav e Avihu, será que eles também foram punidos injustamente? Ou será que o Salomão, em Eclesiastes, está falando já com talvez um pouco menos de sabedoria? O Midrash diz que o rei Salomão acabou sendo injusto sim. E por quê? Porque ele violou todos os preceitos da Torá que se aplicam a um rei de Israel. Então, por exemplo, em Deuteronômio 17:16, a Torá fala para o rei não ter muitos cavalos. E no livro de 1 Reis 4:26, está contado que ele tinha 4.000 estábulos e 12.000 cavalos. O versículo seguinte de Deuteronômio 17:17 proíbe o rei de ter muitas esposas. E 1 Reis 11:3 fala que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Por fim, o mesmo Deuteronômio 17:17 fala para o rei não ter ouro e prata em abundância. E o livro de Reis, em vários lugares, fala que na época do Salomão ele tinha tanta prata que ela era considerada sem valor. Tinha tanto ouro que até os pesos do mercado eram de ouro. Bom, agora, o que tudo isso significa? Ok, a gente entende, então, que havia motivos para o rei Salomão ser punido. Não foi uma punição injusta, como ele achava. Mas e os casos que ele trouxe? As injustiças cometidas contra outros justos, como Davi, Moisés e os filhos de Arão. Salomão tinha razão? Bom, o segredo talvez esteja novamente no versículo Deuteronômio 17:17. A pergunta aqui é, por que a Torá proíbe o rei de ter muitos cavalos, esposas e prata e ouro? Sendo sincero, que diferença faz se o rei tem muito ou pouco dessas coisas? O versículo diz que o rei não pode ter muito dessas coisas para que lo isur levavô, para que seu coração não se desvie. Essa frase é muito importante na Torá e aparece várias vezes. O que significa desviar o coração? Basicamente o mesmo que hoje, modernamente, a gente chamaria de afetar negativamente, fazer a pessoa deixar de ser ela. A Torá sabe que toda essa honra e poder podem afetar negativamente um rei. Em português bem claro, pode subir a cabeça. E se vai subir a cabeça, significa o quê? A pessoa não vai mais pensar direito. Mesmo que seja Salomão, o mais sábio dos homens, a mente fica turvada. A pessoa para de ver com clareza. Os vários cavalos, as várias mulheres, a abundância de ouro e prata mudam sua perspectiva de vida. Quer você queira, quer você não queira. Então Salomão está vendo as coisas de modo errado. E isso nos leva de novo a Nadav e Avihu. Eles não foram punidos tão injustamente como acha Salomão. Ou melhor, ele só acha isso porque ele está se identificando com eles e se espelhando neles. E qual foi o erro dos dois, então? O mesmo que de Salomão. Por isso, a identificação e o espelhamento. A honra e o poder também afetaram Nadav e Avihu. Nesse sentido, a visão do Midrash é inovadora. Em vez de todos os pecados tipicamente atribuídos aos dois, o que pegou de verdade foi o ego, o poder subir a cabeça. No caso, o poder espiritual. Então, o que eles pensaram? Nós somos filhos de Arão, o sumo sacerdote. Nós mesmos fomos escolhidos para sermos
sacerdotes. Nosso tio é Moisés. Cara, imagina ter Moisés como tio. A mãe deles, esposa de Arão, se chamava Elisheva. E o irmão de Elisheva, o tio materno deles, era o príncipe da tribo de Judá, chamava Nachshon. Então assim, eles tinham pais famosos, tios famosos, todo mundo na liderança de Israel, no sacerdócio, e isso desviou seu coração. O Midrash diz que por causa disso, por exemplo, eles eram solteiros. Eles pensaram algo do tipo: nosso tio, Moisés, é rei. Nosso pai é sumo sacerdote. Nosso outro tio é o líder de uma tribo. E nós somos sacerdotes assistentes. Quais mulheres poderiam ser boas o suficientes para nós? O Midrash também traz outro sinal de arrogância da parte deles. Eles internamente pensavam: quando esses anciãos, falando de Moisés e Arão, vão morrer para que nós possamos ocupar o lugar deles. Então, resumo de tudo. Salomão perdeu sua sabedoria porque realmente se tornou grande, e isso mexeu com o ego dele. Nadav e Avihu foram mortos porque foram postos na liderança religiosa do povo, e isso mexeu com eles, com o ego deles. E a lição para nós? Além do óbvio, o sucesso cega, o poder cega, no sentido de que mexe com o nosso ego e vemos de maneira deturpada, é mais do que isso. A questão é que quando a gente está por cima, a gente fica como Salomão e ou Nadav e Avihu. A gente pode entrar numa vibe Eclesiastes e começa a achar que a vida é injusta, que nós somos vítimas, que o mundo todo é mau, e claro, que só nós somos bons. Ou a gente pode entrar numa vibe sacerdote, nós somos bons demais para o mundo. Eu sou tão bom que não tem nem par para mim. Né? Eu sou tão bom que eu fico pensando quando os velhos vão morrer para eu tomar o lugar deles. Eu chego a ficar insensível. A vibe Eclesiastes é uma vibe depressiva e vitimista, eu diria. Talvez em termos filosóficos, algo mais nihilista. A vibe sacerdote é uma vibe oposta. Ela é maníaca, é inflada. É a vibe comigo ninguém pode. Salomão e Nadav e Avihu, então, sofreram do mesmo problema, mas só expressaram de duas maneiras opostas. Os dois estão vendo um mundo deturpado. Um para mais e outro para menos, por assim dizer. Identificar qual dos dois é o nosso padrão e como então está vindo esse desvio do coração, essa deturpação no modo de ver, é o primeiro passo para a gente poder fazer a correção necessária. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.